Esse vídeo vai ser denso, porque muitos desdobramentos dos últimos dias aí vão ser abordados, né? Questão do Guerra contra jornalista, o Bright White falou, não falou, o que ele falou é mentira, é verdade, o Renato contra a imprensa também, mais uma vez, ameaça, nota oficial, e o que está por trás disso, e como esses dois fatos se correlacionam, e qual é que é a do Bright White, e etc, etc, etc. Tem muita coisa para falar aqui nesse vídeo, mas por incrível que pareça, talvez uma das principais, um dos pontos cruciais dessas histórias todas, não tem sido abordado pela imprensa. E aqui eu vou dar a minha opinião sobre isso. Ah, mas o mundo caindo no Grêmio e o Lucas Von não fala do Renato, passa pano pro Renato e o Guerra e não sei o quê. Por que o Lucas não falou? Cara, porque eu tenho mais coisa para fazer. Trabalhar, inclusive, não tá fácil esse fim de ano, correria, e não é bem assim, né? Eu queria ter gravado um vídeo ontem, mas também não gravei, não é só pela correria, confesso que eu também não gravei ontem, porque tinha reunião do Conselho Deliberativo, né? E eu falei, já que eu vou falar do Guerra, né, dessas questões mais extra-campo, vai que a reunião do Conselho tenha mais algum elemento aí para eu colocar num vídeo mais encorpado. Não teve nada. Foi mais a questão do balancete mesmo, da aprovação das finanças ali, aquela coisa mais burocrática. E até teve um momentinho ali, assuntos gerais, que é um momento inclusive bem triste, né? Que a maioria dos conselheiros vão embora e fica um debate para poucos conselheiros. E às vezes até esquenta esse momento ali, não foi o caso de ontem. Não tem nada digno de nota também que o próprio Guerra tenha dito nas suas poucas manifestações ali. Então o vídeo vai ser sobre todo esse imbróglio aí mesmo da semana que tem rolado e o que eu penso sobre isso. Eu vou fazer uma coisa pouco indicada aqui no YouTube, que é começar pela parte principal, né? É pouco indicada porque a gente perde o watch time aqui, né? Que é uma das métricas mais valiosas para o YouTube, né? A retenção de audiência. Muita gente pode ver isso e talvez sair do vídeo, mas não tem como eu não começar pelo principal, que na minha opinião é um ponto pouco explorado ou nada explorado pela imprensa e pelos debates aí sobre esses temas. Pelo menos é a minha opinião, né? Talvez as pessoas possam até discordar dessa minha premissa. Mas sabe o que eu acho, cara? Que a tensão dessa semana, né? Do fato do Guerra contra o Diogo Rossi ali, as cenas lamentáveis, né? As discussões, as acusações e a história do Bright White de pano de fundo. Esse caso, que talvez tenha sido até uma sementinha para depois o Renato também perder a linha, e aí vamos falar disso também aqui nesse vídeo. Esse fato, para mim, na minha opinião, é muito pequeno. E a gente, cara, não se deu conta de que uma guerra, né? Não tô falando do Alberto, tô falando da guerra no sentido bélico mesmo, uma guerra foi armada, foi criada, instaurada, sei lá, um clima pesou no Grêmio por conta de uma informação que eu julgo, cara, pequena. Ela é desimportante, ela é boba? Não, ela tem o seu peso, né? Mas, cara, vamos lá. Qual foi a notícia do Diogo Rossi? Acho que mais pro começo dessa semana, ou pro meio dessa semana, já tô bem perdido. Reunião de condomínio, reunião da escola do filho, reunião do Grêmio... né? Muita informação nessa semana aí, mas qual foi a informação do Rossi, né? que causou esse primeiro episódio? O Bright White teria ido à sala do Guerra ou ao encontro do Guerra, sabe-se lá onde, para dar um feedback sobre aspectos que ele tá achando ruins ou que ele vê espaço para melhorias, né, dentro do Grêmio. Cara, tem um peso? Isso tem, tá? Mas assim, e aí alguns focam, talvez, do que ele teria ido reclamar dos treinos do Renato. Aí eu acho que é aí que algum caldo já entorna, já engrossa, sei lá, que alguns calos são pisados quando se fala de Renato, tá criticando o treino do Renato, meu Deus, né? Acho que a coisa pode ter encrespado aí nesse sentido, mas eu também ouvi narrativas de que, cara, ele tá dando um feedback geral.
que pode incluir os treinos, que talvez ele ache que é pouco tempo, que deveria explorar outros turnos, que alguma coisa nesse sentido também entre, mas eu tinha entendido no primeiro momento que era assim, cara, pode falar até da nutrição, Cara, qual é a celeuma disso? Cadê a celeuma que eu não encontrei? Aliás, pouco antes tinha vazado já umas informações muito parecidas, dando conta de que, aí sim, focada nos treinamentos, de que o próprio Bright White e o Monsalve teriam também ido, não sei se é o presidente ou a outro dirigente, acho que é o presidente também, ou o próprio Renato, sei lá, nem me lembro agora, mas que os dois teriam também se manifestado no sentido de que estão achando algumas coisas dentro do Grêmio insatisfatórias, ou enfim, aquém do que eles imaginavam, do que eles desejam, né? E foi desmentido, eu acho, por alguém do Grêmio, não sei o quê, e cara, morreu na casca. A informação, talvez alguns gremistas que estão assistindo esse vídeo nem tinham ouvido falar disso. Eu ouvi porque eu assisto um programa de debate no almoço, e daí volto de carro, não sei de onde, ouvindo rádio e vejo na internet. Eu sou, né, bem ligado, assim, alguns momentos mais, outros menos, mas eu acabo vendo umas noticiazinhas assim mais, né, mas nem foi assim divulgado assim amplamente. Agora a notícia é meio que requentada, é meio que a mesma, focando só no Bright White e que ele teria ido à sala do Guerra, é a grande diferença. Porque antes eles falaram no CT, na grama, agora é na sala. Opa, aí mudou de figura. Eu não consigo ver essa celeuma, cara. Quer ver uma outra coisa? O Ferreirinha foi à ESPN, se eu não me engano, logo depois que ele saiu do Grêmio. E ele falou... os caras estavam perguntando pra ele um monte de coisa do Soares. E ele lá dando risada, falando do Soares de uma forma bem ingênua, né? Ali tu vê que o Ferreirinha... cara, sabe... E ele pega e fala rindo lá, não sei o quê. Teve uma boa do Soares, que a gente estava na concentração no hotel e antes do jogo a gente pediu uns hambúrguer, uns mini hambúrguer, umas pizzas e não sei o quê. E o Soares ficou bravo e disse, meu Deus, isso aqui não pode comer isso antes do jogo, não sei o quê. E cortou o nosso hambúrguer e a nossa pizza, né? O Ferreirinha não se deu conta, porque ele, né, o Ferreirinha é o Ferreirinha. Mas o que ele estava dizendo ali? Que Luiz Soares estava reclamando de um procedimento do clube. Que ele não era especificamente de um treinamento, mas era algo que envolve ali o dia a dia do futebol do Grêmio. Teve celeuma? Teve alguém... não, até porque ali não foi um jornalista que disse, foi o próprio jogador falando de outro jogador. Né? Então, o Bright White pode estar fazendo uma coisa muito parecida. Falando, pô, galera, hamburguinho antes do jogo, na concentração... Né? Pô, o treino só um turno em tais e tais dias, por que a gente não estica? Por que a gente não faz isso, não faz assado, assim, não sei o quê, papapá, sabe? Então assim, cara, para começo de conversa, eu acho que esse é o ponto principal da história. A notícia que foi dada pelo Rossi, ela não é uma bomba. Ela não, sabe? Ela não tem assim um caráter de criar crise, de arrasa quarteirão. E aqui eu vou abrir um parênteses muito bem aberto, modéstia à parte, obrigado, volte sempre, falando de que eu, há anos, nos espaços que eu tenho, ou enfim, né, nas redes sociais, etc., eu já cutuco esse dilema do jornalismo versus os interesses do clube, o jornalismo identificado com as suas, talvez, como é que se diz, incoerências ou dilemas. Né? Tem um vídeo meu aqui neste mesmo canal do YouTube, para quem está assistindo no YouTube, né? Se tiver no Facebook, vai lá e olha. Na época da pandemia, eu acho que eu fiz entrevistei várias pessoas, conversei, na verdade, com várias pessoas aqui no meu canal, num experimento lá que eu fiz, meio, cada um com um assunto diferente, meio aleatório. Acho que está no ar ainda. Teve um que eu conversei com o JB Filho, repórter ex-Band, agora Debate Raiz, etc., e o nosso papo foi exatamente sobre isso, cara. E é um papo que eu acho que eu já tive, talvez, não sei se com o Baldasso, alguma vez ou outra que eu encontrei ele ao vivo, em algumas determinadas circunstâncias, ou com outros jornalistas, mas eu tive esse papo gravado aqui, foi ao vivo, mas está gravado, com o JB Filho falando exatamente sobre isso. Eu defendo que, principalmente se tu é identificado, sim, em alguns momentos, cara, e a minha opinião é polêmica, e eu tenho certeza que 99% dos jornalistas discordam de mim, tá? Mas eu acho que, cara,
Grêmio e River, final da Libertadores. Na véspera, tu é um jornalista identificado com o Grêmio e tu descobre algo que vai cair como uma bomba no bastidor do Grêmio e pode desestabilizar o time pra final. Sei lá, tu descobre que o Jeromel tá indo ser diretor do Inter. Aceitou um convite para ser executivo do Inter. O Jeromel é nosso zagueiro titular. Vamos supor, eu tô inventando uma coisa que... Guarda, cara. Guarda, espera a final acabar e divulga, sabe? Se é que vai divulgar ou se vai ficar sabendo pelo próprio Grêmio já e tal. Eu tenho essa opinião, tá, cara? Porque eu acho que se tu é gremista mesmo, se tu tá trabalhando em prol do sucesso do Grêmio, tu também pode colaborar. Eu até dei o exemplo pro JB Filho assim, tipo, cara, o jornalista tem que dizer tudo, não interessa. Chegou na mão dele e diz, não, só um pouquinho, vou te dar um exemplo bem claro que não é assim, tá? Se tu é um jornalista de outros ramos, de outros assuntos que não são do futebol, e tu chegou na tua mão, tem um hotel sendo assaltado por um banco sendo assaltado e tem reféns, né? E tu pegou ali o plano da polícia para cercar o estabelecimento, entrar pela porta dos fundos e render os bandidos e não sei o quê. Tu não vai divulgar isso na TV porque os bandidos estão vendo a TV lá dentro, os bandidos estão ouvindo rádio, os bandidos estão acessando a internet. Então tu não vai divulgar essa informação porque pode ter vidas em risco se tu fizer isso. E é óbvio que eu estou dando um exemplo extremo, que é muito mais grave que o futebol, mas é a mesma lógica. A mesma lógica pode se aplicar para coisas de tamanhos diferentes. E como o tamanho do futebol é diferente do que um assalto, do que uma vida em risco e tal, é óbvio que algumas pessoas vão dizer assim, foda-se, eu vou divulgar nem que prejudique o Grêmio. Porque ninguém vai morrer, porque ninguém vai, né? Mas eu não concordo. Eu acho que sim, tu tem que segurar. E te digo mais, cara, eu acho que isso até se aplica também aos isentos, porque aqui os isentos gaúchos, pelo menos, eles se dizem torcedores da dupla. Eles não se dizem indiferentes da dupla. Eu quero que os dois se fodam. Eu prefiro dar minha notícia. Em tese eles falam, não, a gente tá torcendo para o futebol gaúcho. Não, quanto mais o Grêmio for longe na competição, melhor pro meu trabalho. Não sei o que. Então, cara, não prejudica o Grêmio. Sabe? E é claro que eu tô dizendo casos mais extremos. Eu não tô dizendo assim, deu uma briga lá no vestiário, lá o Jeromel discutiu com o Rodrigo Caio, não sei o quê. Cara, divulga, beleza. Né? Agora tô falando de contextos específicos, de timing, de momento, sabe? Eu não tô dizendo que não é para divulgar nada de ruim do Grêmio, que senão é prejudicar o Grêmio. Tem que divulgar o bom e ruim o tempo inteiro. Agora, estou dizendo que tem momentos, tem circunstâncias que o teu gremismo tem que se sobrepor ao teu jornalismo, digamos assim. Na minha opinião. Então, esse parênteses é gigantesco, mas ele é importante para botar a minha opinião nessa história de que sim, eu sou contra... aí nem se fala, né? Invenções para criar crise, ganhando clique, essas coisas aí, cara. Nossa, eu abomino mesmo num departamento que não envolva o futebol, paixão e tal, né? Na política, na economia, se o jornalista faz isso, né, vou condenar também. Que dirá no futebol, prejudicando um time que o cara se diz torcedor, né? Aí é loucura, aí é óbvio que a gente condena, né? Mas dito tudo isso, cara, eu até cheguei a me perder um pouco, mas dito tudo isso, eu tava falando, né, do caso do Bright White, que gerou tudo isso. Cara, a notícia do Rossi, como eu estava dizendo, não tem nada demais. E me chamou a atenção como ela pegou no Grêmio. O famoso sentiu, acusou o golpe. Por quê? Por que acusou o golpe? Cara, assim, tem 3 hipóteses. Eu não consigo enxergar uma terceira. Hipótese 1. É verdade. Ele fez isso. E talvez criticando até mesmo os treinamentos do Renato, que eu acho que é aí que pode pegar mais, mas muito provavelmente fez outros apontamentos, tipo esse do Soares, do refeitório e de outros pontos de melhoria. Eu apostaria nesse, tá? É verdade, e em sendo verdade, eles sentiram, né? Eles sentiram. Tem uma outra hipótese também muito plausível que o Guerra até ele diz na hora lá da discussão que ele xinga a mãe do Diogo Rossi. Ele fala, olha cara, não tem nenhum pingo de verdade, se tivesse 1% de verdade não estaria aqui falando isso, né? Ele sequer esteve na minha sala e tal, mas depois ele meio que diz, a gente conversa, mas a gente conversa para chegar a melhores
parece que ele está dizendo que rolou conversa, sabe? Não ficou muito claro isso. Mas ele fala que não teve 1%, que ele nunca esteve na minha sala e tal. Só que em outros momentos ele nega, dizendo assim, ó, jamais algum jogador, ou o Bright White, esteve comigo falando mal dos treinamentos do Renato. Ele faz questão de negar, focando nos treinamentos do Renato, né? E aí pode ser que o Bright White realmente falou com ele, mas não foi uma crítica exata aos treinamentos do Renato, que foi aquilo que eu estava dizendo, né? O cara estava criticando um monte de coisa, um processo, um mecanismo, um horário, um hamburguinho, sabe? E aí o Guerra pode ter ficado bravo porque estavam tentando botar o jogador contra o treinador, coisa que não existiu. Ou que existiu e não era para saberem, né? Sei lá, essas duas hipóteses são muito prováveis. Né? A história não é bem assim, mas teve alguma história, ou ela é bem assim e ficaram putos que descobriram, sabe? Cara, e a terceira hipótese é que não aconteceu nada e alguém mentiu. Só que eu acho que se alguém mentiu, eu diria 80% certo. Eu não digo 90% porque eu não conheço o Diogo Rossi, mas mesmo não conhecendo eu me arrisco a jogar para 80% que alguém mentiu pro Diogo. Cara, eu não consigo ver o Diogo Rossi, que já tá com a carreira bem ali, né, encaminhada e trabalhando em lugares diferentes e com uma boa visibilidade e tal. Ele vai acordar um dia e vai dizer, já sei, como é que eu vou ganhar uns cliques hoje? Eu vou dizer que o Bright White foi na sala do Guerra e falou mal, e deu um feedback. Olha, chega a ser bobo assim, né? A crise do Grêmio é que o Bright White falou com o Guerra na sala dele e deu uns feedback. Tipo, nossa senhora, encerra o Grêmio, fecha as... Sabe, é bobo. Se o cara vai inventar isso, ele podia inventar algo mais bombástico, né? Ô, Diogo Rossi, vamos ser mais criativo aí, vamos pensar em algo mais, né? Só ganhou clique porque o presidente te ajudou nessa, porque se fosse, né, nem ia ganhar nada, ia passar reto, que nem a outra notícia lá tinha passado. Agora, se for mentira, a chance muito maior, 80%, como eu estava dizendo, é de terem mentido para ele. E ele diz que pegou informações de dentro do Grêmio, né? E aí por que alguém teria mentido para ele? Não sei, talvez para criar esse clima nós contra a imprensa, que eles às vezes gostam de ter algo no que se agarrar. Talvez porque a gente sabe que tem muita gente dentro do Grêmio que não quer mais o trabalho do Renato e dizem que o Guerra é um dos que quer, ou queria, pelo menos tempos atrás. De repente alguém plantou isso para enfim, sujar a imagem do Renato, não é bem esse o termo, mas tipo assim, inventou que um jogador, né, da tarimba do Bright White, com experiências grandes na Europa e tal, tá reclamando do treinamento dele, de outras coisas e tal. De repente alguém plantou isso e usou o Diogo Rossi para criar esse sentimento ali. Pode ter várias hipóteses, né? Agora, eu não acredito que o Diogo, repito, acordou um belo dia e disse assim, vou tirar essa do meu ânus. Vou tirar uma mentira do meu ânus e vou jogar. Sabe, cara? Então, assim, eu realmente não acredito. E aí, rapidamente, cara, só fazendo um juízo de valor rápido, né? Eu acho que o presidente foi lamentável na declaração dele. Teve alguém no Conselho Deliberativo que pediu a palavra, até teve um conselheiro só, né? Diga-se, mas que parabenizou o presidente por conta disso. Eu achei nada a ver, cara. O presidente tinha que pedir desculpas, né? Eu acho que a resposta do presidente ela foi desmedida, assim, ela foi desproporcional. Se o Diogo tivesse lançado uma notícia muito mentirosa e muito cabulosa, muito assim, ó, meu Deus, o Renato tava numa festa do Inter, o Renato tava de folga, no Rio de Janeiro e a Grêmio TV ficou passando umas imagens de um treinamento antigo pra gente pensar que ele tava aqui. E o Diogo Rossi descobriu isso, sei lá, ou inventou isso. Cara, algo muito grande, ou algo contra a honra do Guerra, algo que diz respeito a uma desonestidade do Alberto Guerra. Cara, ainda assim eu acho que é um pouco demais, mas eu entenderia. Eu entenderia. Se o Diogo Rossi tivesse divulgado algo, seja verdade ou seja mentira, até vou vou ser bem amplo aqui, mas que fosse pesado nesse nível e o presidente se irritasse nesse nível, perdendo as estribeiras e falando da mãe do cara, filho de chocadeira e não sei mais o que. Esse cara aí é um desqualificado, nem é colega de vocês, é um desqualificado, não foi nem parido, deve ser filho de chocadeira. Cara,
xingando a mãe do... É inacreditável, cara. Tipo, eu já acharia errado se fosse algo mais pesado. Mas entenderia se fosse algo desse nível de desonrar o Guerra ou algo nesse sentido, desses exemplos que eu citei. Agora não, cara. O Diogo Rossi disse assim, o Bright White foi na sala do presidente dar uns feedback. E o Guerra montou num porco. Cara, vocês entendem que esse pra mim é o ponto da questão? Por que essa ira toda, cara? Por que essa ira toda? E aí, na carona, né, desse desequilíbrio emocional, para dizer o mínimo, do presidente, o Renato, no dia seguinte, na coletiva, também dá a entender que os jornalistas se passam e não sei o que, papapá, e que ele vai se passar também, vai começar a dar nome e ameaçar. Ah, cara, só um pouquinho. Sabe, cara, e o Renato pega, às vezes, com uma pinça, uns exemplos assim, porque alguém pode dizer que o Renato é um lixo e que merece morrer, que não sei o quê. Mas mesmo que tenha uns caras equivocados assim no meio, é a minoria, cara. É a minoria. E outra, essa minoria não vai fazer ninguém agredir a tua filha. Porque ninguém é fã, como é que eu vou dizer assim, ninguém é fã de ter um pôster do Diogo Rossi no quarto dele, e se o Diogo Rossi falar alguma coisa da tua filha, a galera vai perseguir ela no colégio. Ele nem tem o teu alcance, ele nem tem a tua idolatria, ele não tem nada disso. E mesmo que tivesse, cara, é um exemplo que não se encaixa. Sabe? Agora, tu, Renato, com esse peso todo que tu tem, se tu falar de algum jornalista, de alguma coisa que não é nem tu, Renato, é tu, Grêmio. Porque o Renato é o Grêmio nesse momento. O Guerra é o Grêmio nesse momento. Então, se tu falar alguma coisa contra o Diogo Rossi, dando o nome dele ou dando o nome de outro jornalista, além da tua idolatria, do teu tamanho, do alcance das tuas palavras, tu tá dando a entender que esse cara tá querendo prejudicar o Grêmio, que ele tá inventando mentiras para prejudicar o Grêmio. E aí o torcedor que ouve isso se sente atacado pessoalmente. Porra, o Grêmio faz parte da minha vida, eu amo o Grêmio. Né? Então, cara, eu acho que fica complicado, assim, é uma disparidade, assim, né? Um cara que ganha 1,5 milhão, que pode ir no aeroporto com segurança e tal, que bota o filho no colégio americano, contra um jornalista que ganha menos, que não tem essa idolatria, que não tem essa estrutura, que tá ali com o filho exposto numa escola mais normal, que não tem o poder da palavra que o Renato, representando o Grêmio, tem. Então, assim, para começo de conversa, cara, não se aplica a equiparação que ele tenta dar a entender. Não se aplica, cara. E segundo que é feio, né? O Brasil inteiro tá falando disso, tá? O Renato tentou se justificar numa nota de esclarecimento, mas não esclareceu muito, não melhorou muito a situação, assim, tipo... vocês não me entenderam, quem me conhece sabe, não foi isso que eu quis dizer. Cara, a nota, né, poderia ter sido mais incisiva, poderia pedir desculpas, porque foi dito sim, sabe? Então, assim, cara, o Grêmio tá à flor da pele. O Grêmio tá à flor da pele. O Guerra num dia, o Guerra não se desculpou até hoje, até agora. O Renato no outro dia e também não conseguiu se desculpar, pelo menos tentou, mas não conseguiu se desculpar de uma forma decente. Então, assim, cara, é bem complexo, sabe? E eu sei que tem um dilema que a gente poderia fazer um vídeo inteiro sobre isso. É um dilema muito complexo dessa do jornalismo, seja identificado ou não, e o futebol, porque os caras têm que preservar a fonte, né? E o preservar a fonte dá essa margem pra gente pensar, de onde é que tu tirou isso? Do cara, não posso falar. Daí o cara pode estar inventando mesmo. O cara, eventualmente, não estou dizendo que é esse o caso, tá? Mas eventualmente alguém, se quiser, pode inventar. Não posso dar a fonte. Então se cria um dilema, um paradoxo, assim, porque também se tu der a fonte, o cara não te conta mais. Tu perde a fonte se tu der a fonte. Né? Ou o cara se queima lá dentro do Grêmio, o cara que te deu a fonte, né? E aí fica ruim para todo mundo. Né? Acho que talvez os jornalistas tenham que filtrar. Olha, essa fonte aqui já me deu 3, as três não bateram, não te informa mais com essa fonte. Sei lá, tem que ter algum mecanismo, mas é um dilema difícil mesmo. E para fechar, cara, tudo isso que eu falei, enfim, é muita coisa. O vídeo ficou até um pouco confuso, acho, ficou pouco retilíneo, ele ficou muito, né, muita opinião jogada aqui num saco, mas para fechar eu vou meio que resgatar o início, né, falando do Bright White. Cara, eu repito, eu acho que é verdade em algum nível, não sei exatamente o que o Bright White foi lá falar com o Guerra, o que exatamente ele apontou como melhorias ali possíveis e tal, mas eu acho que é verdade, e que sendo verdade, cara,
o Bright White só cresce no meu conceito. O cara envolvido, o cara que resolve dentro de campo, o cara que tá gritando. Tu vê o tempo inteiro ali, ele tá orientando o time e falando com o Renato e reclamando de alguém e puxando, né? Coincidência ou não, ele tá ali se mostrando insatisfeito com algumas coisas do time. E, cara, é isso, velho. Ele poderia ser um indolente que não tá nem aí, o salário tá pingando, ganhar, perder o azar, se tá tudo errado aqui, o problema é deles, não sou eu que redefino. Mas é um cara que não tá pelo dinheiro, é um cara que já é bilionário, um cara que tá aqui pelo desafio, né, que tá engajado na causa e que se tá vendo coisa errada, tá indo lá apontar pro presidente. Cara, tomara que seja verdade mesmo, e acho que é. Tomara que seja, cara. E tomara que ele fique pro ano que vem, porque já estão dizendo que tem clube espanhol interessado nele para a próxima temporada. Tomara que fique e nos ajude muito, porque é desse tipo de cara que a gente precisa, né? Toda a celeuma começou, resumindo a história aqui, né, com uma notícia que, se for verdade, é maravilhosa. É maravilhosa. E o Grêmio tá brabo e à flor da pele por conta dessa notícia. É inacreditável. Acaba logo 2024. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.